Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Hoje nós estamos aqui trabalhando uma mesa redonda, que nós estamos numa programação desse ano de realizarmos toda semana 2 mesas redondas. Essas mesas redondas são estudos sobre a biografia de Antônio Bruno. E hoje nós falamos, ou vamos continuar a falar aqui, sobre Antônio Bruno e a SSVP, Sociedade São Vicente de Paulo. Foi discutido aqui ainda que ele aos 15 anos, aos 7 anos de idade, 7 aninhos, ele foi proclamado vicentino. Está aqui a foto e vídeo dele assinando uma ata aos 7 anos de idade. Então, 22 anos de vida de Antônio Bruno, 15 dedicado à SSVP. Para quem não sabe, a Sociedade São Vicente de Paulo é um grupo milenar, onde tem a sua sede na França, Conselho Geral Internacional na França. E aqui no Maranhão está com 113 anos que tem a Sociedade São Vicente de Paulo, atua aqui na igreja em São Luís. E Antônio Bruno, com 7 aninhos, ele ingressa, chama-se Proclamado Vicentino. Daí para frente, dos 7 anos até os 22 anos, ou seja, 15 anos, ele viveu militando nesse grupo, onde ele foi tesoureiro mirim, foi presidente mirim, depois aos 15 anos ele foi presidente de conferência, foi palestrante da Escola de Capacitação Antônio Frederico Ozanam e foi coordenador de espiritualidade para jovens, crianças e adultos. Nesse período, nesses 15 anos de vida vicentina, ele começa também a dar palestra para reuniões pós-ECC. Fez o EJC e trabalhou em 4 EJCs, depois do primeiro que ele fez. O último ECC que ele fez foi em 2010, ele já estava doentinho, carequinha, e trabalhou no EJC, na liturgia, onde ele fez aquilo que ele mais gosta. Esse evento, esse EJC, ele deu a palestra de entrega, na quinta-feira do encontro, ele que deu a palestra a convite do pároco, responsável pelo ECC, o então Padre Benedito, hoje Dom Benedito. Então essa vida militando Vicentinos, na SSVP, ele ganhou, o Vicentino trabalha a caridade por excelência, tanto que o trabalho maior desse grupo reflete de 1 Coríntios 13, a caridade por excelência. É aí que os vicentinos entram, no amor aos pobres, no apoio aos vulneráveis. E Antônio Bruno passou a vida inteira militando nesse grupo, trabalhando nesse grupo, não daria outra coisa a não ser uma pessoa caridosa como ele foi. Então, em 2010, ele já estava trabalhando, promovendo espiritualidade. 2009 a 2010, ele criou um grupo que ele deu o nome de Donos da Alegria, onde no meio vicentino ele pega os jovens da Conferência Vicentina e faz uma visita ao Hospital do Câncer. Dessa visita nasce o então grupo Donos da Alegria, que ainda hoje funciona aqui no Instituto Antônio Bruno, não como antes, como ele estava, claro, né, mas funciona muito bem aí nesse grupo. Eu queria trazer também aqui como reflexo desse coração caridoso, amoroso e acolhedor, que ele, nesse trabalho todo, adquiriu, promoveu, trabalhou em 4 carismas. Um jovem de 22 anos viveu 4 carismas, e esses carismas, eles são hoje os pilares do Instituto Antônio Bruno como obra do Bruno. O Instituto, como obra do Bruno, ele trabalha os carismas antes trabalhado, divulgado e vivenciado pelo Bruno, que é caridade, alegria, oração e amor aos pobres. Trabalhando esses 4 carismas, ele desenvolve um 5º carisma, que aí não tem como desligar dele, que é o acolhimento. Por isso ele é
o acolhedor por excelência. Tudo vindo dos 7 aninhos que ele estava lá na Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, desenvolve o carisma de acolhimento, aí ele se transforma no acolhedor por excelência. Durante a enfermidade, 9 meses de enfermidade, ele produziu, escreveu a punho muitas coisas, entre elas o desejo de colocar na sua suposta casa de apoio um acolhimento padronizado. Daí o Instituto Antônio Bruno, por mim, como presidente do Instituto, coloquei como Antônio Bruno aquele que instituiu o acolhimento padronizado. Tanto que esse acolhimento padronizado, segundo Antônio Bruno, está aqui escrito na sua biografia e no último livro que nós escrevemos, em Antônio Bruno, a maravilhosa arte de acolher, adquira esse livro para você ver. Então aqui nós colocamos Antônio Bruno como instituidor do acolhimento padronizado. E esse acolhimento padronizado nós aplicamos aqui. E aqui eu estou com 2 pacientes que me acompanham sempre e um acompanhante, que eles conhecem esse acolhimento, vivenciam esse acolhimento e usufruem desse acolhimento. Acolhimento padronizado, produzido do coração amoroso do iluminado Antônio Bruno. Então, aí esse é o nosso estudo de hoje, nós trabalhamos aqui hoje e eu queria mostrar para você que nos acompanha no nosso grupo os últimos escritos do Antônio Bruno, datado e assinado por ele. Aqui, todos os escritos que nós colocamos nos livros que a gente escreve e que a gente publica, a gente fala, estão sempre assim. Eu digo que é dele, por quê? Porque a letra é dele e eu conheci, e aqui está datado e assinado. É um ponto de referência. Quando é que eu sei que um escrito é do Bruno? Quando tem a data e a assinatura. Então aqui tem a data e a assinatura. Todo o trabalho dele tem a data e a assinatura. E aqui, um mês antes dele falecer, uma semana antes da gente ir para São Paulo, ele escreveu esse texto que eu queria partilhar com você. Aqui diz assim: uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente, habitar na casa do Senhor todo o dia de minha vida para admirar aí a beleza do Senhor. Você sabe, eu sei, isso aqui é um Salmo 26. Agora, o saltério tem 150 salmos. Como que Antônio Bruno escolhe logo esse salmo? E um mês depois ele estava na casa do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor habitar na sua casa para ali admirar a sua beleza. Está aqui o salmo. Um mês depois, ele está lá, de fato, na casa do Senhor. E ele continua: eu te amo e te dou graças o tempo todo, Senhor, porque mereces. Aqui ele está dizendo, declarando um amor a Deus. É uma declaração de amor intenso, real, sincero e escrito a punho. Eu te amo e te dou graça o tempo todo, porque mereces. Senhor Jesus, estamos fazendo tudo como queres. Vamos para São Paulo, dia 28, para saber a opinião dos médicos do Aceito Amargo, está dando tudo certo. Não nos deixe só. Não nos deixe em momento algum, pois confiamos em Ti. Esse texto, ele está dizendo que dia que vai, para onde vai e com quem vai falar. Vou para São Paulo, para o Aceito Camargo e saber o que? Está dizendo para quem? Aqui ele está falando para Jesus. Está fazendo contas para o Senhor Jesus. Eu vou para São Paulo, para o Aceito Camargo, para saber a opinião sobre o meu respeito em relação a essa enfermidade, marcando um encontro com o Senhor. E aqui tem um fato muito interessante, coisa de santo. Como ele diz, está dando tudo certo, confiamos em Ti. Quando ele fala, está dando tudo certo, significa ou significaria dizer que ele estava bem, só que ele não estava. O que ele quis dizer para o Senhor, como tem outros bilhetinhos aqui que ele escreveu, o que está dizendo é para o Senhor não se preocupar. Imagina o filho dizer para o pai, não se preocupe, está dando tudo certo. Só que não estava. Se estivesse dando tudo certo, nós não iríamos para São Paulo. Se nós fomos, é porque estava dando errado. Só que ele diz para o Senhor Jesus, está dando tudo certo, não se preocupe, eu confio em Ti, confiamos em Ti.
Ou seja, aqui o santo, ele faz uma entrega total no coração do Senhor. Ele se acha, consegue construir um nicho no coração do Senhor, no recôndito do tabernáculo do Senhor, e ali ele se esconde. Quando ele diz, estamos indo para São Paulo, não se preocupe, isso é tudo certo. Ele não está falando isso para mim e nem uma pessoa humana, ele está falando para Jesus. Falou, verbalizou e escreveu. Está aqui com a letrinha dele, assinado e datado. Então, quando ele fala assim, pois confiamos em ti, ele bota uma reticência, 3 pontinhos. Como quem diz, agora eu vou ouvir o Senhor. Ele fala para o Senhor, coloca 3 pontinhos e fica na escuta do Senhor. Fica na escuta do Senhor. E o Senhor responde para ele. Aí ele escreve o oráculo, ele escreve a resposta do Senhor. Aí o Senhor Jesus diz para ele: meu filho, em momento algum estive longe de ti, mesmo nos teus momentos de dor e agonia, eu presento em ti, jamais te abandonarei. A resposta do Senhor para Antônio Bruno. Aí o Senhor Jesus conclui a resposta, dizendo: Bruno, não desvia-te de mim, só eu sou o teu Deus, só eu tenho a tua vida e a tua cura, espera em mim. Um diálogo onde a comunicação e a resposta, onde existe de fato uma conexão verbalizada entre o orante e aquele a quem ele orou, no caso Deus. Então ele ora para Deus e ouve a resposta do Senhor. E aqui tem um fato muito interessante que eu queria também partilhar com você. Trata-se do seguinte: se você for observar as letras, foi a mesma caneta, porque eu vi na hora, não estava presente com ele, mas ele estava refugiado no cantinho da casa. Isso era uma tardinha, ele estava se preparando para viajar. E ele pegou a cadeira, sentou lá no canto da sala, lá de casa, e começou a escrever. Uma só caneta e uma só agenda. E aqui, onde ele escreve, é um tipo de letra. E a resposta do Senhor para ele é outra letra. A letra, com a resposta do Senhor, é mais forte. É como se fosse uma outra caneta. Só que não é a mesma caneta. E aqui tem um fato impressionante. Quando o Senhor fala para ele, só eu sou o teu Deus, só eu tenho a tua vida e a tua cura. Aqui não fala em morte. Aqui não fala em morte. Vida e cura, não fala em morte. Significa que Deus não cria o Antônio Bruno morto, tanto que ele não morreu, ele foi para o céu. O Senhor diz para ele assim: espera em mim. E aqui ele bota um ponto de interjeição. Acabou a história. Acabou o assunto. Espera em mim. O Senhor disse para Antônio Bruno: espera em mim. Aí ele responde: estou esperando e confio em ti, Senhor. Com a mesma letra daqui de cima. Então aqui é um texto que nós nos emocionamos muito quando a gente olha, e impressionante, chega a impressionar nós que somos simples, somos pessoas comuns. A gente quer explicar isso aqui, e a melhor forma para explicar é que nós estamos diante de uma pessoa que orou a Deus, esperou a resposta e a resposta veio, né? Orou a Deus, esperou a resposta e a resposta veio. Então aqui é uma história de amor a Deus, é uma interlocução entre o orante e o Senhor, uma interlocução genial, muito, muito interessante. E não é só isso aqui, nós temos outros textos também, na mesma pegada, no mesmo jeito, na mesma coisa aqui, que ele, no mesmo dia, onde ele escreve algumas coisas que deixam a gente, de fato, muito arrepiados. E aqui tem outros bilhetes. O Bruno tinha a mania de se comunicar com o Senhor Jesus por meio de bilhetes. Aqui tem uma série de bilhetezinhos que ele escreveu para o Senhor. Só mesmo a gente vendo ao vivo e a cores para dimensionar a grandeza da beleza dessa comunicação, dessa interlocução entre uma criatura e o Criador. Queria agradecer a você por estar nos seguindo, por estar olhando nosso canal. Não esqueça de divulgar, não esqueça de dar o seu joinha lá, não esqueça de seguir a gente e também comente. Queria agradecer ao Dom Gilberto Pastana, o homem de coragem, um pastor por excelência.
que ele teve a ousadia de trabalhar, começar os trabalhos preliminares da suposta causa de Antônio Bruno, ou seja, a abertura do processo de beatificação de Antônio Bruno. Por isso eu digo sempre, junte a nós, nossa missão é lutar em favor da vida. Deus abençoe, hoje, amanhã e sempre.